No vídeo de hoje, vamos entender o que realmente aconteceu com o resultado do primeiro TRI da BB Seguridade. O lucro cresceu? Cresceu, mas o mercado não gostou do que viu. As ações chegaram a cair mais de 6% no dia da divulgação dos resultados, né? Então fica a pergunta, o resultado foi bom ou ruim? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o que os números dizem de fato. Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Logo de cara você pode perceber, né, que o senhor mercado realmente não reagiu muito bem em relação aos resultados da BB Seguridade. A gente percebe aqui, ó, que a ação estava sendo cotada ali na casa dos 41, quase R$ 42. Após a divulgação, despencou aqui, ó, para 39. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, ó, 39 redondinho. Enfim, na minha opinião, a BB Seguridade é uma excelente empresa. No quesito dividendos, então, ela é um destaque, como você pode ver aqui. Ela está na bolsa desde 2013, né? Está listada na B3 desde 2013. E olha só, o dividend yield atual está na casa de 8,73%. E é óbvio que essa quedinha ajudou a aumentar esse yield, né? Lembrando que quando você vê um dividend yield aqui na foto do momento que você está avaliando a empresa, corresponde ao que a empresa pagou nos últimos 12 meses, e não necessariamente o que ela irá pagar, tá bom? Muita gente não entende isso. E o dividend yield médio dos últimos 5 anos está na casa aqui de 7,5%. Um dividend yield muito bacana. E, historicamente, a BB Seguridade anuncia os dividendos no mês de fevereiro e também agosto e paga rápido, né? Olha só o senhor mercado aí, né? Algumas notícias, né? BB Seguridade cai mais 7% após o balanço. Anunciou um lucro de 2 bilhões, mas o mercado esperava 2,1 bilhões. A BB encerrou o pregão com recuo de 7,44%. Enfim, o mercado é assim mesmo, né? Tem um humor muito volátil. Agora, antes de entrar nos resultados de fato, é muito importante a gente entender a estrutura organizacional da BB Seguridade, né? Ela é composta das seguintes empresas, né? Ela tem participação nos seguintes segmentos, né? A parte de seguros aqui engloba Brasil Seg, que é seguro, né? Brasil Prev, Previdência, Brasil Cap, capitalização, também na parte de planos odontológicos e a BB Corretora. Há um detalhe, o próximo vídeo aqui no canal vai ser dos resultados da Caixa Seguridade, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque aqui todo dia tem vídeo para te ajudar a investir melhor. Vamos falar aqui do lucro líquido ajustado e do resultado financeiro, né? Esse lucro líquido ajustado aqui, ele é o lucro da empresa depois de ajustes contábeis, né, e eventos não recorrentes. Então, para refletir melhor o desempenho real, que entrou de verdade no caixa em condições normais de temperatura e pressão. Esse Y, ou Y aqui é uma sigla em inglês, significa year over year, então está comparando os resultados com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado aqui teve um crescimento, né, saiu de 1,844 bi para 1,996 bi, cresceu 8% ao ano, muito bacana. Já o lucro líquido normalizado, que é esse aqui, ó, essa faixinha rosa, que significa lucro com fatores excepcionais, né, específicos, como, por exemplo, o IGPM nesse caso aqui, né? Então ele teve um pequeno ajuste de 1,9 bi para 2,074 bi. O IGPM, como você provavelmente já sabe, é o índice geral de preços de mercado, né, que ele é muito usado para medir a inflação de contratos de aluguel e de previdência. E nesse caso aqui, a BB Seguridade ela teve que ajustar seus lucros porque o IGPM foi menor do que o esperado. Então teve um impacto aqui, ó, comparativo de 74 milhões para 78 milhões do primeiro TRI de 24 para o primeiro de 25. Falando do resultado financeiro consolidado, que corresponde ao resultado de todas as empresas, né, do grupo, né? Essa parte em azul aqui, resultado financeiro, representa o quanto que a empresa teve de lucro com aplicações financeiras e juros recebidos. Então você pode perceber aqui, ó, que saiu de 232 milhões a 320 milhões do primeiro TRI de 2024 para o primeiro de 2025. É um crescimento de 38% ao ano, muito bacana. Já falando dessa linha rosa, que é a participação de resultados financeiros no lucro líquido, que é quanto do lucro total veio das finanças, né, e não da atividade principal da empresa, teve um crescimento aqui de 12,6% para 16%. Vamos falar agora dos principais componentes da variação do lucro líquido, né? A gente percebe aqui que no primeiro TRI de 2024, esse lucro líquido foi de 1,8 bilhões, né?
e chegou aqui nesse primeiro trimestre de 2025 a quase 2 bilhões, a 1,996 bilhão. Ela dividiu aqui esse slide em dois pontos, né? O primeiro deles é a variação do resultado operacional, que vem do que a empresa faz no dia a dia, né? Seguro, previdência, corretagem, etc. E uma outra parte, a variação dos resultados financeiros, que é quanto a empresa lucrou com investimentos, aplicações e também as variações do mercado. O que aumentou o lucro da empresa aqui foi 140 milhões da Brasilseg, né? Prêmios, né? Ganhos e retidos também, 32 milhões da BB Corretora, receita de corretagem, 13 milhões da Brasilprev e 6 milhões da Brasilseg. Teve uma parte aqui também que, entre aspas, atrapalhou um pouquinho, que foi esses menos 31 milhões aqui, correspondentes aos comissionamentos, né? O quanto que foi pago aos corretores por vender seguros. Quanto mais se paga, menos lucro. E também 95 milhões a menos aqui de demais componentes, outros fatores operacionais diversos, né, que impactaram negativamente o lucro, mas eles não detalharam aqui no gráfico. Falando dessa parte, né, teve aí 31 milhões de variação do volume de taxa ex marcação a mercado, significa na prática que o volume que foi aplicado e os juros dos investimentos aumentaram, gerando mais ganhos. Teve aí uma queda também na questão da Brasilprev, né, do descasamento temporal, que é a diferença entre o momento que a empresa precisa pagar um passivo e o momento que ela recebe um ativo. Teve também um lucro de 61 milhões aqui nessa parte de marcação a mercado. Na prática, isso significa o quê? Teve um ajuste no valor dos investimentos para refletir o preço atual, né? Em 2025, esse impacto negativo foi de 10 milhões, muito menor que os 71 milhões que foram considerados aí que houve no primeiro TRI de 2024. Por isso que houve essa melhora de 61 milhões. No final das contas, foi isso aqui, ó, 1,996 bi. Sobre a Brasilseg, teve uma queda aqui nos prêmios emitidos, né, de 4,3 bi para 4 bi, trimestre a trimestre, né? Ou seja, uma queda de 6%. Isso significa o quê? O que são os prêmios emitidos? Né? São as vendas dos seguros. Na prática é isso, é o dinheiro recebido por vender os seguros. Então, nessa parte de prêmios retidos aqui, caiu de 3,7 para 3,6 bi. Esses prêmios retidos significam o quê? Depois que a Brasilseg passa uma parte do risco, né, para as resseguradoras, é o que sobra para ela. O que a gente percebe, né, os prêmios emitidos por ramo, então eles cresceram aqui no ramo de vida, residencial e habitacional e diminuíram aqui, tiveram um decréscimo bem considerável nos ramos prestamista e empresarial, mais de 40%. Olhando aqui indicadores de desempenho, a gente percebe que na parte do comissionamento, que é quanto ela paga para os corretores fazerem as vendas do seguro, né? Essa despesa cresceu de 28,9% para 30,4%. A parte de sinistralidade, que significa o quanto ela paga para as pessoas que contrataram o seguro e sofreram sinistros, caiu de 26,4% para 26,1%. Despesas gerais e administrativas ficaram praticamente empatadas ali, caíram um pouquinho de 10,5 para 10,4. E, no final das contas, juntando todos esses indicativos aqui, o indicador de desempenho subiu de 65,8 para 66,9, ou seja, aumentou os custos, isso não é bom. Na parte do resultado financeiro aqui, você percebe que subiu 40%, olhando o mesmo período aqui de 2024, saiu de 202 milhões para 283 milhões. E o lucro líquido, que é de fato que vai para o bolso da empresa, teve um aumento aí de 9%, ponto positivo também, saiu de 1,017 bi para 1,105 bi. Falando aqui dessa parte de previdência, né, correspondente a Brasilprev. Nessa parte de contribuições aqui, o que significa isso, gente? É o dinheiro novo que os clientes colocam nos planos de previdência durante o trimestre, né? Então, houve aqui um decréscimo, uma queda de 20%, de 17 milhões para 13 milhões. É um sinal negativo, menos dinheiro novo entrando na previdência nesse primeiro trimestre. Essa parte de captação líquida, que significa aportes novos, né, resgates feitos pelos clientes, e se isso for negativo, significa que as pessoas estão sacando mais do que aplicando. Então saiu aqui de 5,6 bilhões para menos 1,5 bilhão. Então isso é muito negativo, né? O investidor está tirando o dinheiro da Previdência, talvez para consumo, dívida e outros investimentos, enfim. Apesar dos saques, as reservas cresceram, né? Provavelmente graças aos rendimentos dos investimentos. Saiu aqui 406 milhões para 439 milhões.
Já sobre a taxa de gestão, né, que é o valor que a empresa cobra para cuidar do dinheiro aplicado, né, quanto maior a base de clientes e também os ativos sob gestão, mais a empresa fatura, mesmo cobrando menos por cliente. Ou seja, traduzindo aqui ao pé da letra, ela cobrou um pouco menos, mas ela cuidou de mais recursos. E aqui, como está bem óbvio, né, o lucro líquido cresceu 17%, muito por conta disso, né, no aumento da receita com as taxas e crescimento das reservas. Saiu de 305 para 356 milhões. Agora falando da parte de capitalização, né? Começando aqui pela arrecadação, que pode parecer óbvio, mas muitos não sabem. Pessoal, eu sei que às vezes eu tenho que explicar tudo nos mínimos detalhes aqui. O meu objetivo aqui é fazer com que, inclusive, os mais iniciantes entendam todos esses conceitos, tá? Então, só por isso merece um like aí, uma inscrição no canal. Vamos lá, dá um help aí, dá uma força. Continuando, né? A parte de arrecadação, que é o valor total recebido com a venda de títulos de capitalização, são produtos financeiros mistos, né? Tipo poupança mais sorteio. A empresa ela manteve praticamente aqui o mesmo nível em relação ao ano passado, 1,664 bilhão para 1,659 bilhão. Então, teve uma queda aqui de 0,3, vamos dizer que está empatado. Essa parte de reserva aqui, que é o dinheiro que os clientes deixam acumulando, né, nos títulos de capitalização, teve uma queda, né? Saiu de 11,1 bilhões para 10,9 bilhões. Isso quer dizer que os clientes podem estar resgatando ou que o volume de novas vendas não estão acompanhando as saídas. Parte de sorteio pago aqui, que são aqueles prêmios pagos aos clientes, né, na base de sorteio. Uma parte dos títulos de capitalização oferece esse tipo de sorteio, como loteria, né? Cresceu 20%, saiu de 13 milhões para 16 milhões, ou seja, uma saída a mais de dinheiro, mas é um valor praticamente pouco expressivo no contexto geral aqui da operação. E o resultado financeiro, que é o lucro obtido com o investimento do dinheiro dos clientes, né, como se fosse o rendimento do caixa da empresa, né, teve uma queda aqui de menos 42%. Essa é a parte que pesou mais. Saiu de 126 milhões para 76 milhões. O lucro líquido caiu 24%, de 71 milhões para 54 milhões. Então, essa parte aqui do resultado financeiro foi que pesou mais. Falando aqui da BB Corretora, né? Nessa parte de corretagem, que diz respeito ao dinheiro que ela ganha pelas intermediações, né, das vendas de seguro, previdência, capitalização, ela recebe uma comissão por cada produto vendido. Cresceu 4%, de 1,3 bilhão para 1,4 bilhão. Esse gráfico de pizza aqui, você pode notar como ela está mais concentrada na parte de seguros, tanto no ano passado, né? Primeiro TRI de 2024, como agora nesse primeiro TRI, aqui 80,4% e 9,6% de capitalização e 9,6% de previdência. Então está muito mais concentrada na parte dos seguros. Olhando a margem líquida aqui, que é a porcentagem de receita que vira lucro no final, né? Quanto maior, melhor, né? Óbvio, porque significa mais eficiência, cresceu um bocadinho, cresceu 1,7%, de 58,9 milhões para 60,6 milhões, ponto positivo, e o lucro líquido ganhou aqui 7% de acréscimo, cresceu, saiu de 793 milhões para 849 milhões. Essa parte de guidance, que significa orientação aqui, se a gente traduzir ao pé da letra, no final das contas significa o que a empresa prevê para os resultados durante esse ano, né? Essa parte de resultado operacional, que não decorrente de juros, parece até meio que autoexplicativa, né? É o que de fato é o lucro da operação pura, sem contar os ganhos com aplicações financeiras, receitas de holding. Então, a BB Seguridade projetou algo na casa dos 3 aos 8% e o resultado real ficou na casa dos 4,2%. A parte de prêmios emitidos aqui pela Brasilseg decepcionou bem, né? A projeção era de 2 a 7%, ficou em menos 5,9%. E essa parte aqui de reservas de planos de previdência, né, que é o total acumulado pelos clientes nos planos de previdência, funciona tipo como o cofre da previdência privada, né? Ficou ali em 8,7%, enquanto a previsão era de 12 a 16%. Também não ficou bacana aqui na foto, né? No final das contas, a BB Seguridade entregou um lucro crescente, bacana, né? Mas abaixo do que o mercado estava projetando e esperava, né? Então, nessas horas eu lembro do Senhor Mercado, um personagem, né, do Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente, né? E, na minha opinião, eu vejo que para quem pensa como investidor de longo prazo, pode ser uma boa oportunidade de entrada, um desconto legal. Eu estou torcendo para o mercado bater mais na ação, tá? Mas é claro que isso exige
que a gente, investidor, continue com atenção aí nos próximos trimestres, principalmente nessa questão de prêmio e previdência, né? E se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, considere se inscrever no canal. Os vídeos aqui são diários. Em breve vou soltar um vídeo também com os principais pontos desse livro, Investidor Inteligente. É ouro atrás de ouro. Ele é um mentor do Warren Buffett. Enfim, só tem coisa bacana aqui para auxiliar você a investir melhor e a lidar melhor com o seu dinheiro. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.